O marco temporal é a discussão sobre se os indígenas eles têm direito às propriedades que eles ocupavam na data da Constituição de 88, ou se eles têm direito também a propriedades que eles poderiam estar ocupando antes de 1988. É uma discussão sobre uma interpretação de uma regra da Constituição que pode implicar a propriedade deles ou sobre as terras que eles tinham em 88, ou também sobre outras terras que eles não tinham em 88, mas tradicionalmente eles poderiam ter tido antes de 88. E isso tem uma grande consequência. Por quê? Porque desde 88, várias áreas que não estavam sendo ocupadas por indígenas na época da Constituição foram atribuídas já para o Estado, para particulares, para a agricultura, e você retirar essas áreas dos estados, dos municípios, dos agricultores, vai gerar uma tremenda insegurança jurídica, vai gerar gastos públicos extraordinários que vai sair do seio do meu bolso para indenizar essas pessoas que estavam hoje com o título da terra na mão. E a outra questão é, tá bom, mas, gente, se você vai dar para os indígenas as terras que eles tradicionalmente ocupavam antes da Constituição, se você voltar aí há muitos anos, aí décadas e décadas e séculos, você vai dar o Brasil inteiro de volta para eles, né? A questão é uma questão também de segurança jurídica, de evolução do tempo, e não está muito claro na decisão quais terras anteriores que seriam dadas. Alguns ministros ali falaram de um laudo antropológico da FUNAI ter uma função central na indicação de que aquela terra era tradicionalmente ocupada por povos indígenas. Mas eu fico aqui pensando, se você voltar muito no tempo, você acaba dando absolutamente tudo. E tem um segundo problema, a questão de que a FUNAI tem uma questão de isenção dela, porque a função dela é defender os povos indígenas. Então ela pode ampliar, em razão da função dela, de modo desmedido, a indicação das terras que devem pertencer a povos indígenas. Então, pode existir aí uma ampliação das demarcações das terras indígenas, uma revogação de propriedades e indenizações que vão sair do nosso bolso. E a questão é se isso se justifica, se existe uma necessidade disso. Vejam que se a gente tomar a demarcação das terras indígenas com base nesse marco temporal de 1988, ou seja, se a gente considerar que vão ficar com os povos indígenas as terras que eles ocupavam em 1988, a gente vai dar para os indígenas entre 10% e 14% do Brasil. Ou seja, na pior das hipóteses, se você só der aquilo que estava em 88 com eles, a gente já está dando para indígenas, ou reconhecendo como deles, 10 a 14% do território brasileiro. E qual que é a proporção da população indígena dentro da população brasileira? É de menos de 1%. Eu fui pesquisar aqui no censo de 2022 e eu vi que a gente tem mais ou menos 1,7 milhão de indígenas, e isso representa aí 0,8% da população do Brasil. Ou seja, 0,8% da população do Brasil vai alcançar entre 10% e 14% do território brasileiro. E essa discussão sobre o marco temporal acabou tendo uma conotação muito ideológica. Por quê? Porque o presidente Bolsonaro se posicionou a favor do marco temporal, o agro se posicionou a favor do marco temporal, e existe uma corrente progressista muito ligada à defesa de direitos de minorias, à construção de uma visão de que a sociedade seria uma guerra, uma luta entre opressores e oprimidos, que se posiciona de modo muito forte contra o marco temporal, para se poder atribuir aos indígenas uma porção maior de terra tradicionalmente ocupada, de acordo com laudos, mesmo que isso tenha acontecido antes da Constituição de 1988. Mas, gente, vamos tirar um pouco a discussão ideológica e vamos nos concentrar um pouquinho na questão jurídica para você entender, e é assim que deveria ser decidida essa questão, para você entender qual que é o ponto legal, por que surgiu essa discussão. Existe uma regra na nossa Constituição, que está lá na Constituição, no artigo 231 da Constituição, e eu vou ler aqui para vocês, tá? O artigo 231 fala o seguinte: são reconhecidos aos índios sua organização social, costumes, línguas, crenças, tradições e os direitos originários sobre as terras que tradicionalmente ocupam, competindo à União demarcá-las, proteger e fazer respeitar todos os seus bens. Aí vem um parágrafo e explica o que são as terras tradicionalmente ocupadas, que devem ser reconhecidas como dos indígenas por uma questão de direito originário. E vem o parágrafo 1º desse artigo 231 da Constituição e fala o seguinte:
são terras tradicionalmente ocupadas pelos índios, aquelas por eles habitadas em caráter permanente, ou seja, ocupadas em caráter permanente há muito tempo, as utilizadas para suas atividades produtivas, ou seja, aquelas que eles estavam ocupando, as imprescindíveis à preservação dos recursos ambientais necessários ao seu bem-estar e ainda as necessárias à sua reprodução física e cultural, segundo usos, costumes e tradições. Quando a gente olha para a descrição da Constituição, a leitura que eu faço e a leitura que muita gente faz da Constituição é de que ela está reconhecendo o direito sobre as terras que tradicionalmente ocupam, presente, não ocupavam no passado. As terras que tradicionalmente ocupam. E você pode até colocar aqui dentro as terras em disputa na data da promulgação da Constituição, mas não, em tese, as terras anteriores. Não só porque, como eu disse, não existe aí uma necessidade clara e evidente, considerando aí a proporção das terras que vão ser atribuídas a indígenas, mas porque já existe uma proteção em relação a tudo aquilo que ele estava ocupando na data da promulgação da Constituição. E se você fazer diferente, é você quebrar a segurança jurídica, você atropelar direitos, e é você gerar um custo social tremendo. Aliás, o próprio Supremo Tribunal Federal já tinha decidido nesse sentido a favor do marco temporal, ou seja, a favor de que ficariam com os indígenas as terras que eles ocupavam no marco temporal da data da Constituição, outubro de 1988, o STF então já tinha decidido isso agora em 2009, quando ele discutiu a demarcação da terra indígena de Raposa do Sol. Então se trata aí de você aplicar a Constituição e de você ler a Constituição do modo como ela está escrita, as terras que tradicionalmente ocupam. E você pensar diferente, defender diferente, vai gerar uma imensa insegurança jurídica, um imenso risco. Eu queria aqui trazer um editorial da Gazeta do Povo que trouxe uma posição super ponderada, muito lúcida, e esse editorial eu queria dizer como que ele encerra o editorial, que é a minha visão também. Ele encerra colocando o seguinte, a Gazeta do Povo: revogar um marco temporal seria colocar todo o processo em xeque, todo o processo histórico, plantando a semente do caos sobre o direito à propriedade de áreas rurais no Brasil e mostrando que a única certeza que existe quando um tema chega ao Supremo é de que não existe certeza alguma. Eu vou repetir. Mostrando que a única certeza que existe quando um tema chega ao Supremo Tribunal Federal é de que não existe certeza alguma. Ou seja, a Gazeta está apontando aquilo que todos nós percebemos, que existe um grave problema de insegurança jurídica no Supremo Tribunal Federal. Não podemos esquecer do contexto. Sempre que a gente fala de Supremo, a gente tem 3 problemas. Insegurança jurídica, como nesse caso, que está sendo gerado a partir da discussão no marco temporal. Um segundo problema de ativismo judicial, quando descriminaliza a maconha, quando quer legalizar o aborto até os 3 meses, e um problema de arbítrio judicial, que é tudo que a gente está vendo em relação ao 8 de janeiro, e é uma série de atores que estão sendo perseguidos com poderes amplos e mediante prática de arbítrio, abuso da Constituição, da lei, por autoridades da nossa República.